meu nome é Marcelo, eu sou esposo da Carol, somos casados há 20 anos, temos 3 filhos. Carol está esperando aí o quarto, né? Está no segundo mês, entrando para o terceiro mês de gestação. Para a gente é um enorme prazer poder estar aqui com vocês, falando um pouco da nossa história, contando para vocês um pouco das nossas experiências com Deus, né? E o que nos trouxe até esse momento aqui. Queridos, meu nome é Carol, como ele falou, né? Casada com ele há 20 anos. A gente está aqui na Igreja da Glória pouco mais de um ano, né? A gente tem tido uma caminhada bastante acelerada, vamos dizer assim, muita busca, muita sede. E estamos aqui hoje para contar um pouquinho da nossa história para vocês. Eu sou de berço católico, né? Nasci numa família católica, numa família religiosa. Minha mãe foi uma das precursoras da renovação carismática católica no Piauí, na década de 80, junto com a EMI, aqui do Ceará, né? Da equipe do Shalom, e tantos outros. Então eu cresci nesse clima de catolicismo dentro da minha casa, indo às missas dia de domingo. Né? Quando eu cheguei na minha idade de 13 anos de idade, 13 para 14 anos de idade, eu fui servir na minha paróquia como acólito, né? Depois como coroinha. Fiquei na minha paróquia até os 16, quase 17 anos, né? Quando fui embora para o Rio de Janeiro estudar. Sou piloto profissional, trabalho, exerço essa profissão, piloto de avião, há 32 anos já. E quando chegou nesse período do final da adolescência para o início da fase adulta, né, eu me distanciei um pouco da Igreja Católica, né, e dei mais ênfase, dei mais foco à minha profissão, que já exigiu muito de mim. Nessa época, minha mãe também passou por um conflito, né, e a família terminou havendo um problema de família, um problema familiar. Meus pais separaram, meu pai foi embora, retornou para a cidade dele, o Rio de Janeiro. Minha mãe continuou em Teresina, de onde eu sou, né, eu nasci em Teresina, sou teresinense, moro no Ceará já há 22 anos, quase 23 anos. Carol até brinca comigo, quando perguntam de onde eu sou, eu digo que sou de Fortaleza, pergunto a minha naturalidade, eu falo que sou cearense, ela disse que não, que eu sou piauiense. Realmente, eu sou piauiense, mas me considero cearense. Então, por conta da profissão, estudando, morando em vários lugares diferentes, num curto espaço de tempo, eu deixei de frequentar as missas, deixei de participar das atividades da igreja, como eu fazia durante toda a minha infância e adolescência, né? E terminei me distanciando totalmente de Deus. Foi um período de enorme sequidão espiritual na minha vida, foi um período em que eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, né? Me formei muito cedo, 22 anos de idade, eu já trabalhava, já era piloto, já morava em Brasília, já era comandante de uma aeronave lá, né? E aí foi só ganhar dinheiro e entrar numa vida assim de uma vida mesmo desregrada, digamos assim, né? Uma vida com muita bebida, uma vida com muita farra, muita saída, o dinheiro eu gastava todo nisso, né? Uma dessas saídas, uma dessas saídas minhas, eu conheci uma pessoa, né? Que foi a mãe da minha primeira filha, eu tenho uma filha de 27 anos de idade, né? Com quem eu tive um relacionamento de 3 anos, né? Não deu certo o relacionamento, tenho nada contra ela, é uma excelente pessoa, mas enfim, não deu certo o relacionamento. Aí depois do término desse relacionamento também muito conturbado, a minha vida deu assim um nó e eu continuei, né? Afastado de Deus, continuei afastado da igreja, continuei afastado de toda a vida espiritual, digamos assim. Durante esse tempo de afastamento, eu frequentei alguns ambientes, entre aspas, né, religiosos. Por curiosidade, sempre fui muito curioso, né? Frequentei o espiritismo, fui para algumas reuniões no centro espírita, né? Participei de algumas reuniões kardecistas, algumas palestras de auditório, né? Mas nunca me aprofundei tanto na religião, né? E isso trouxe algumas consequências negativas, né? Porque conturbou mais ainda a minha vida, né? Nesses altos e baixos, nessas idas e vindas, né? Eu vim a Fortaleza, minha mãe já morava aqui, e eu conheci a Carol. Conheci a Carol, eu tinha 30 anos de idade, a Carol tinha 17 anos, completando quase 18 anos, né? Eu sempre digo, nós não nos conhecemos por acaso. Conheci a Carol através de uma tia dela que fazia o curso de piloto no Piauí, que veio fazer uma prova de aviação aqui em Fortaleza. A prova dela não veio, a prova dela foi transferida para um outro estado, né? E na hora da prova ela não conseguiu realizar.
Eu levando alguns amigos para realizar a prova, que estavam hospedados no meu apartamento aqui em Fortaleza. Nessa época eu morava na Avenida Beira-Mar, no Via Escala, e eles se hospedaram lá na minha casa para poder realizar os exames, as provas. Então de manhã eu peguei e levei eles para realizar a prova. Quando eu cheguei lá, encontrei a tia da Carol triste, chorando, né, dizendo que tinha estudado muito e que não ia realizar as provas porque as provas já tinham sido mandadas para um outro estado, para um outro lugar. Eu fiquei com pena, me compadeci bastante da situação dela, porque realmente conheci e acompanhei de perto todo o esforço, todo o empenho dela, né, nos estudos para fazer essa prova de piloto. E marquei com ela e com alguns amigos para a gente se encontrar à noite lá na Beira-Mar, né, para mostrar a cidade para eles que não eram daqui, enfim. Nessa ida, né, quando chegamos na Beira-Mar, nessa ida, ela levou a Carol, que é a sobrinha dela, e levou uma amiga da Carol, né, que foi casada com meu irmão durante algum tempo. E eu conheci a Carol nesse dia, e a partir desse dia eu me apaixonei por ela. Eu olhei para ela e uma voz forte falou no meu coração: essa é a mulher que eu escolhi para ti. E nós estamos juntos desde então. A partir desse dia nós começamos a namorar, namoramos um ano, noivamos, passamos um ano noivo, casamos, né? Casamos na igreja protestante, na igreja presbiteriana, né? E estamos juntos até hoje. Quando eu casei com a Carol na igreja protestante, na igreja presbiteriana, é porque a Carol ela é de berço protestante, né? O bisavô da Carol, o seu Baltazar Barreira, foi um dos fundadores da igreja presbiteriana de Fortaleza, né? Um homem muito íntegro, um homem muito sério, um homem muito voltado para Deus. A família da Carol sempre muito temente a Deus. Carol é cristã evangélica desde do nascimento, nunca tinha conhecido uma igreja católica. E eu vi na Carol uma oportunidade de me reaproximar de Deus. E a Carol me fez um convite: vamos a um culto protestante. E eu prontamente, né, fui a esse culto com a Carol, culto protestante, né, e desde esse dia então nós começamos a participar. Né. Eu sempre, quando entro nas coisas, eu entro de cabeça. Eu nunca me entrego pela metade. Eu demoro a me entregar, eu tenho resistência, mas quando eu entro, quando eu me entrego, é para valer. Né. E nesse culto protestante, nós ficamos na igreja evangélica durante quase 20 anos. Nós congregamos aqui em Fortaleza a maior parte dessa história que eu estou contando. Nós congregamos numa denominação cristã chamada ICF, né, Igreja Cristã da Família, com sede em São Paulo. Nós entramos neófitos, né? Eu neófito, a Carol não, já tinha uma caminhada na fé. Eu entrei totalmente neófito. Nessa igreja eu fui acompanhado, eu fui catequizado, eu fui discipulado. Eu participava dos domingos, das escolas dominicais, né, onde a gente aprendia sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, né? E lá dentro eu conheci homens de Deus, homens sérios, homens honestos, homens dignos que compunham toda aquela igreja, toda aquela estrutura. Era uma igreja pequena, mas era uma igreja séria, era uma igreja que pregava o arrependimento, era uma igreja que pregava a conversão, era uma igreja que pregava realmente uma vida em comunhão com Deus. Eu não tenho nada que falar dessa igreja, pelo contrário, aprendi muito nela. Muito de quem eu sou hoje, muito do que eu serei, eu ainda agradeço, né, a todos esses homens, todos esses pastores que me formaram lá dentro. Depois de algum tempo de caminhada dentro dessa igreja, eu cheguei à posição de vice-presidente dessa igreja aqui em Fortaleza. Eu fui evangelista e eu fui pregador da palavra de Deus durante mais de 15 anos dentro dessa igreja. Né? Então, inclusive nos cultos dominicais, nós revezávamos as pregações. Tinha domingos que eu fazia pregação, tinha domingo que era o pastor principal, tinha domingo que era o outro pastor. Fui convidado por eles a me tornar pastor, né? Não aceitei, não senti no coração, né, que era o meu chamado, né, que era o meu ministério, ser pastor evangélico. Depois de algum tempo, nós resolvemos sair dessa igreja, resolvemos caminhar em uma outra igreja, numa outra congregação aqui de Fortaleza, uma igreja muito grande, e nessa congregação nós passamos a ser meros ouvintes. Nessa congregação eu disse: não, Carol, eu já trabalhei muito, agora eu quero ouvir. Eu já entreguei muito, agora eu quero receber. E nessa congregação nós passamos 10 anos. uns 10 anos, aproximadamente 10 anos nessa congregação, né? Congregação de vertente batista, né? Pentecostal batista. Passamos esse tempo, quase 10 anos nessa igreja, eu e a Carol, sentados no banco,
e participando dos cultos dominicais, participando de algumas atividades na igreja. Só, meus queridos, que o que aconteceu comigo? Eu cheguei num nível dentro do protestantismo que eu não tinha mais onde mergulhar, eu não tinha mais como me alimentar, né? Era como se eu comesse um algodão doce e voltasse para casa já sentindo fome, né? E então eu olhei para a Carol e eu disse: Carol, tem alguma coisa errada. Nós começamos a vislumbrar algo na igreja que não nos alimentava mais. E em um desses domingos teve um culto, né, o primeiro culto do mês, onde geralmente é o culto de ceia. Quem é protestante sabe o que eu estou falando. Os cultos de ceias indeterminados, na maioria das denominações evangélicas, né, acontecem no primeiro domingo do mês. E nesse dia desse culto, que teria a ceia no final do culto, o pastor, o pregador dessa noite, ele se prolongou demais na pregação e não teve tempo para o culto da ceia. E na igreja evangélica, a ceia do Senhor, que eles chamam, né, que seria, no caso, a Eucaristia na igreja católica, e que passa muito distante da Eucaristia da igreja católica, né, porque na igreja evangélica ela é apenas um memorial, né, ela não é considerado um sacramento. A igreja protestante ela não vive os sacramentos, né, ela vive apenas a Escritura, ela vive apenas a palavra de Deus e uma interpretação particular. Cada denominação tem a sua interpretação e cada denominação vive aquilo do jeito que acha certo. Longe de mim julgar, eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas para mim não resolveu mais. E no final do culto, como não houve tempo de fazer, né, a parte da ceia do Senhor, né, os kitzinhos de copinho com suco de uva que é servido e o pãozinho que vem embalado, né, ele já vem tudo pronto, embaladinho, que é distribuído para toda a congregação, foi abandonado nas cadeiras, foi jogado no chão da igreja. Muitas crianças pegaram e levaram para casa para brincar. Muitas que não tinham entendimento do que seria aquilo, comeram aquele pedaço de pão e tomaram daquele suco de uva. E aquilo ali me chocou bastante. Aquilo ali me deixou muito triste. E foi um ponto culminante. Foi algo que acelerou mais ainda o meu processo de desvinculação total da igreja protestante. Porque eu, como católico que fui, e o que eu aprendi no catecismo da igreja católica, né, na preparação para a primeira comunhão, na preparação para a crisma, né, nos cursos que eu fiz de batismo, porque batizei algumas crianças na igreja católica, né, aquilo ali foi uma facada muito forte no meu peito, quando eu vi aquele desmerecimento, quando eu vi aquela banalização do que era para ser o corpo e o sangue de Cristo, e lá meramente era um símbolo e de uma importância tal que foi jogado no chão como se não significasse nada. Depois desse dia eu não fui mais. Depois desse dia eu parei de frequentar totalmente a igreja protestante, não disse nada para ninguém, né, e comecei a rezar. Eu parei de orar e comecei a rezar. E disse para Deus a seguinte frase: Deus, eu estou com saudade de casa. Eu quero voltar para casa. E como o filho pródigo, eu te peço uma segunda chance. A casa que eu me referia a Deus era a igreja católica. Era a minha religião de origem, né? Era a minha base cristã, foi onde eu fui formado, foi onde eu fui constituído, foi onde a minha fé foi fundamentada, né? Uma longa caminhada, acreditem, de 10 a 17 anos, mas foi uma longa caminhada. Um jovem sabe, quem já foi jovem sabe, ou quem é jovem sabe, de 10 a 17 anos, 7 anos para um jovem é muito tempo, e dá para absorver muita coisa, porque é um jovem inteligente, ele armazena tudo muito rápido. Enfim, comecei esse processo de pedir a Deus para voltar para a igreja católica em silêncio, sem que a Carol participasse. Por quê? Porque a Carol era cristã evangélica a vida toda, e eu não tinha como pegar um cristão evangélico pela mão, olhar para ela e dizer: a partir de hoje nós vamos ser católicos, a partir de hoje você vai deixar de ir para o culto e vai começar a participar das missas dominicais, a partir de hoje você vai ter que entender, você vai ser obrigado a entender que a Sagrada Eucaristia é o corpo e o sangue de Cristo, que ali verdadeiramente o pão se torna corpo e o vinho, não é o suco de uva, o vinho se torna sangue, e que ali verdadeiramente é Cristo materializado na igreja, não é mais um suco nem um pedaço de pão, que simboliza algo que historicamente aconteceu há 2025 anos atrás. Então seria muito complicado, muito difícil fazer essa metanoia na minha esposa, né, que tinha uma formação sólida dentro do protestantismo. Então eu comecei a rezar, pedir a Deus em secreto,
E eu ouvi no meu coração muito forte a voz de Nossa Senhora, a voz de Maria, dizendo assim: peça para mim que eu providenciarei. Peça para mim que eu providenciarei. E eu voltei a me relacionar com Maria, né? A partir desse dia, eu voltei a me relacionar com Maria, eu voltei a chamar Maria de minha mãezinha, voltei a chamar Maria de Nossa Senhora, voltei a chamar Maria de Virgem Santíssima, voltei a chamar Maria de meu amor, voltei a ter aquele relacionamento de filho, aquela intimidade do que o filho tem com a mãe, né? E eu mergulhei em Maria, eu realmente deitei no colo de Maria e ela me recebeu de uma forma tremenda, ela me recebeu de uma forma maravilhosa, né? E depois de toda essa caminhada, né, com Maria, de todo esse processo meu, pedindo para voltar para casa, né, mas sem dizer nada para Carol, sem que a Carol participasse de nada, né, porque eu esperei que Maria fizesse, eu disse: não, senhora, a senhora vai fazer, a senhora me prometeu, a senhora vai cumprir. E Maria, pessoal, Maria ela tem pressa, Maria ela tem pressa. Depois que eu comecei a orar e depois que eu comecei a pedir isso para Maria, algumas coisas começaram a mudar na minha casa, né? Quando é um belo dia, eu estou em casa, numa tarde, e eu recebo pelos correios um envelope com uma carta e um terço mariano, né, dentro desse envelope. E aí, quando me entregaram a correspondência, era a correspondência de uma igreja de São Paulo, e quando eu abri, era o texto mariano e a carta de um padre, né, direcionada para mim, falando o meu nome, dizendo que o meu nome estava, né, nas missas diárias da igreja deles, lá de São Paulo, e que ele sentiu no coração de me enviar aquele texto, que aquele texto ia operar algo na minha vida e na vida da minha família. Quando a Carol me viu com esse texto na mão, ela perguntou: o que é isso? É um terço? Eu disse: sim, é um terço. Né? E o meu coração muito feliz, eu muito alegre por dentro, mas não demonstrei nada. E então ela disse: é um terço? Vixe! Ela usou essa expressão: vixe, isso é um terço? Eu disse: sim, é um terço. Ela disse assim: tu vai jogar fora, né? Eu disse: não, é um presente, foi um presente que eu ganhei, ninguém joga um presente fora. E o que, que você vai fazer? Eu disse: eu vou pegar o texto e vou guardar, eu vou colocar ele aqui. Coloquei na minha mesinha de cabeceira, do lado da minha cama. Esse texto ficou lá um mês, esse texto ficou lá 2 meses, esse texto ficou lá 3 meses. Quando é um belo dia, a Carol está lá organizando algumas coisas no quarto, eu acho que ela não aguentava mais olhar para aquele texto, né? Aí ela olhou para o texto e disse assim: e esse texto aqui? Eu disse: vai continuar aí. Ela disse assim: tu não vai jogar fora? Eu disse: não. Aí ela olhou assim para mim, deu uma risada e disse assim: tu ainda lembra pelo menos como é que reza o texto? Eu disse: claro que eu lembro, eu passei muito tempo da minha vida rezando o texto, quase todo dia. Ah, pois então reza o texto aí que eu quero ver. Aí eu disse: jura? Você tem certeza que você quer me ver rezando o texto? Usei exatamente essa expressão: jura. E então ela disse assim: quero ver tu rezando o texto. Eu nunca vi a reza, a oração do texto. Eu disse: então eu vou rezar o texto para você ver. E eu peguei então o texto e eu comecei a rezar o texto, né? Comecei a rezar o texto, né? Dentro do meu íntimo eu fiz a dedicação introspectiva, eu fiz uma dedicação do texto, só eu e Nossa Senhora, né? Só eu e Jesus Cristo, e eu rezei o texto todo. Quando eu cheguei na Salve Rainha, né, eu comecei a me emocionar muito. Comecei a me emocionar muito e eu comecei a chorar. E eu não choro. As pessoas que convivem comigo, que sabem, eu sou duro, eu não sou chorão. Né? Eu não choro em morte de parente, eu não choro em situações complicadas, em situações difíceis. Eu não choro. Né? A vida já me fez chorar tanto por coisas ruins que eu criei uma casca. Então eu só choro por coisas boas. Quando é uma coisa boa que me traz muita alegria, me comove, eu choro. Né? Então eu comecei a chorar na hora da Salve Rainha. E eu finalizei o texto em lágrimas. Finalizei esse texto chorando. Quando eu terminei o texto, e eu olho para Carol está com os olhos desse tamanho assim, né? O olho assim esbutucado, olhando para mim, né? Muito, muito atenta, assim. Aí eu olhei para ela, beijei o crucifixo do texto, coloquei o texto no lugar que ele estava, e perguntei para ela: então, você gostou da oração do texto? Ela olhou para mim séria e disse assim: eu vi muito poder nessa oração. Realmente, o texto é muito poderoso. Eu achei lindo você rezando. Gostei da forma que você rezou. Eu disse: não, não é a forma que eu rezei, é a forma que o texto é rezado. A forma é essa. Né? E ela, nesse momento, ela sentiu, ela foi impactada. Né? E nesse momento, Maria sorriu no meu coração. E eu senti que a partir daquele momento, algo novo estava chegando. A partir daquele momento eu senti que algo diferente, um renovo dentro da minha casa, um renovo espiritual na minha vida e na vida da minha família, né?
um presente de Deus estava por acontecer. Quando teve esse episódio do texto, logo em seguida nós viajamos de férias. Nós fizemos uma viagem para a Europa, fomos para o norte da Itália, lá eu aluguei um carro e nós viajamos no norte da Itália de carro e nós tivemos a oportunidade de conhecer todas aquelas cidades históricas do norte da Itália. Toda a Itália, mas principalmente o norte da Itália, ele é riquíssimo, né? Com a história do catolicismo. Né? As maiores basílicas estão lá, as maiores catedrais estão lá, o Vaticano está lá, né? E eu entrava naquelas igrejas ali, eu ficava encantado com aquilo, mas a Carol não, a Carol ainda muito seca, né? Ela viu tudo aquilo, ela participou de tudo aquilo como se estivesse entrando num museu, como se realmente fosse uma aula de história. Na nossa visita ao Vaticano, né, que todo mundo vai, independente da religião, independente da crença, né, tem uma salinha reservada lá no Vaticano que você não pode usar celular, é uma capelazinha, uma capelinha pequenininha, do lado da cripta do Papa João Paulo II, o São Papa João Paulo II, né, e eu entrei naquela igreja, naquela capelinha, né, que tinham dois seguranças na porta, e a gente só pode entrar realmente para rezar. E eu entrei e a Carol me acompanhou. Eu me ajoelhei e a Carol se ajoelhou. E eu baixei minha cabeça, a Carol baixou a cabeça dela, né, e eu agradeci a Deus, né, em primeiro lugar, a oportunidade de estar lá fazendo aquela viagem tão enriquecedora, né, e estar tendo aquela experiência de conhecer aqueles lugares, de passar por aqueles, vivenciar de perto todo aquele caminho, né, que alguns dos apóstolos vivenciaram e passaram naquele lugar. Né? Carol, eu ainda até hoje não sei o que foi que ela rezou, ou o que foi que ela pediu, né? Nós nunca comentamos sobre isso. O fato é que a Carol saiu da igreja, né, do Vaticano, do jeito que entrou, um museu a mais que ela havia conhecido. Lá eu acendi uma vela, ela ficou rindo, perguntou se eu estava virando católico, e eu dei uma risadinha, calado estava, continuei. Conhecemos outras igrejas, né? Lá na Itália, a avó da Carol adoeceu, sério, estava com a suspeita até de septicemia, e numa dessas igrejas, uma igreja muito antiga, qual era aquela cidade? Em Era Tinqueterre. em Tinqueterre, lembra do nome da cidadezinha? Não, mas era de 1320 A a igreja igreja. de 1320, e para surpresa nossa, quando nós subimos, né, nós escalamos, ficava no alto do penhasco essa igreja, o pároco da igreja estava lá na igreja, né, e nós entramos, nós nem cumprimentamos o pároco, nem conversamos com ele. Né. Carol entrou, eu disse, Carol, vou acender uma vela, vou fazer uma oração aqui pela saúde da sua avó. Ela bateu, deu um tapa na minha mão, quando eu estava acendendo o fósforo lá para acender a vela, ela deu um tapa na minha mão e disse assim, você é louco, você vai acender uma vela para minha avó na igreja católica? Se ela já está doente, ela vai piorar, aí que ela vai morrer mesmo. Aí nesse momento eu disse, minha filha, pelo amor de Deus, não diga isso, é uma blasfêmia. E saindo dali, né, e eu saí triste dali nesse momento, porque eu disse, poxa, ela ainda não entendeu nada, né? Mas se ela está aqui comigo acompanhando, né, eu acho que vai chegar o momento dela, vai chegar a hora dela conhecer. Finalizamos nossa viagem para a Itália, retornamos para Fortaleza, né? Isso já estava perto do advento do Natal. Minha formação inteira foi evangélica, como a Marcela havia falado. Então, assim, nasci num lar evangélico e a gente sempre teve muito contato com a Bíblia. Eu nunca tinha tido contato com a Igreja Católica. Meu contato com a Igreja Católica era quando tinha um casamento, né, de alguém que a gente ia, ou, sei lá, uma missa de formatura, mas não tinha católico. Eu achava o católico bem alienado. Porque quando a gente lia a Bíblia na igreja protestante, a gente via determinadas coisas e dizia, poxa, e católico não sabe isso aqui que tem na Bíblia? Usa a mesma Bíblia e não sabe? Então, para mim, era muito louco. Eu sempre respeitei, né? Mas sempre tive minhas ressalvas. E quando a gente viajou para a Itália, como ele falou, eu entrei nos lugares como se fosse um museu, realmente. Eu entrava nas igrejas, achava muito bonita a arquitetura, me encantava com as obras de arte, né? Com a tradição, né? De, de, de vários anos, né? De estar ali e tal, tudo daquele jeitinho preservado, achava lindo. Mas nada mais que isso. Espiritualmente, para mim, não significava nada. Porque na minha cabeça, no meu entendimento, era tudo muito óbvio. E essa obviedade, essa clareza estava no ensino evangélico, no ensino protestante, né? Da Bíblia, enfim, tudo fundamentado na Bíblia. Eu sou advogada, aí que gosto de fundamentar mesmo as coisas, né? De colocar ali o porquê de cada coisa e fundamentar, enfim. Então, eu estava em casa e aí eu passando, né, o Instagram, aí eu me deparei com o seguinte post. A pessoa postou Jesus crucificado e alguém comentou, com certeza foi um protestante, né, que comentou assim,
Ele não está mais na cruz, ele vive. Coisa que eu pensaria, claramente seria eu, não seria eu dizendo, porque eu nunca foi do meu feitio estar desfazendo, sabe? Das opiniões alheias, enfim, eu não tenho esse perfil. Mas eu claramente ia pensar isso, ele, aquela respostinha, né, de 5 minutos, ele não está mais na cruz, ele vive. E eu sempre estava acostumada a ver os católicos calados em relação a isso, talvez porque não soubesse responder, ou porque não tivesse clareza, né, na doutrina, mas essa pessoa respondeu de forma muito clara. Essa pessoa respondeu: a cruz, ela nos leva a uma reflexão, mas a evidência da ressurreição não está no fato de Jesus não estar mais na cruz, porque os ladrões foram crucificados, não estão mais na cruz. Pedro foi crucificado, não está mais na cruz. A evidência da ressurreição está no sepulcro vazio. Aí eu pensei, cara, pronto, me tirou da caixa. Para mim era tão claro, Jesus não está mais na cruz, ele vive. Mas a evidência da ressurreição é o sepulcro vazio, não é a cruz vazia. A cruz vazia, todos estão. Ninguém que foi crucificado está na cruz. E isso me tirou da caixa. E eu fiquei pensando naquilo ali. Aí eu mostrei para o Marcelo, aí ele olhou assim, também não quis, né? Achou interessante, mas não falou nada, né? E aí eu fiquei pensando, fiquei remoendo aquilo ali. Nossa, realmente falou a coisa certa ali, foi muito certeiro ali no que ele disse, e fiquei realmente com aquilo ali na cabeça. E aí me veio, né? E se eu tiver aprendido tudo errado? A gente aprende tanta coisa na vida da gente que depois de uma longa caminhada a gente tem que reaprender e começar tudo de novo. E se eu tiver aprendido muito errado? Porque para mim é tão óbvio a questão da Igreja Católica, ser idólatra, das vãs repetições, né? De adorar a imagem, de adorar Maria, que você só pode adorar a Deus. Se as coisas não forem tão óbvias assim, aí eu peguei e disse, cara, eu vou estudar a Igreja Católica. Eu vou pedir alguns livros, vou começar a ler, e o máximo que pode acontecer é eu ver que não tem nada a ver que tem realmente um monte de heresia e largar. E aí isso que eu fiz, né? Eu peguei um livro que, inclusive, o primeiro foi de um pastor protestante da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. E esse pastor, o foco dele era acabar com a Igreja Católica. Ele disse que tinha mais raiva da Igreja Católica do que de demônio. Então ele estudava muito, ele estudava, a biblioteca dele era 40 mil livros, sabe? Ele estudava por pergaminhos, enfim. E ele se aprofundou de tal forma que ele foi parar dentro da Igreja Católica. Então as respostas que ele trazia eram justamente da forma que o protestante entende, que são aquelas respostas fundamentadas na Bíblia. E eu que pensava que a Igreja Católica divergia muito do que a palavra ensinava, eu fui ver que tinha tudo a ver, estava tudo ligado ali. E a sola escritura protestante não era nada mais do que só a minha interpretação das escrituras. Né? Então, cada pessoa tinha uma interpretação, passava aquilo ali de uma forma, mas não tinha profundidade. E aí, quando eu comecei a estudar e comecei a aprender o que era cada coisa, qual era o lugar de cada coisa, qual era o lugar de Maria, o que era a devoção aos santos, a diferença da intercessão para a mediação, enfim, a união hipostática. E eu comecei também a assistir a vida dos santos, comecei a assistir alguns filmes sobre a vida dos santos. E eu dizia, meu Deus do céu, como é que eu estava numa religião que eu já estava salva e agora eu olho para a vida dos santos, olho para mim e digo, pronto, estou pretinha no inferno. Eu preciso fazer alguma coisa para, né, sair dessa inércia, sair dessa superficialidade que eu vivia. E aí foi quando eu fui aprofundando mais nos estudos, e aí foi quando eu olhei para o Marcelo e disse, Marcelo, eu quero ir na missa, eu preciso ir na missa, porque lá é meu lugar. Então, assim, eu fui na missa, não fui na missa e me converti. Eu já fui para a missa porque, de certa forma, eu já tinha entendido que ali era meu lugar, que eu precisava estar ali. Então, quando eu fui para a primeira missa, a gente visitou algumas igrejas, né? E aí eu fui para a primeira missa e eu dizia, não, eu preciso aprender mais, eu preciso estudar mais. Então, a gente entrou na igreja e em pouquíssimo tempo eu já tinha batizado meus filhos, que eu não tinha batizado ainda, né? Quando criei a igreja,
a igreja evangélica não batiza crianças. Na realidade, os nossos filhos nunca quiseram ser batizados na igreja protestante, né? E quando ele vê essa transformação dentro de casa, né, essa nossa mudança de curso para a igreja católica, eles pediram para se batizar. Pediram para ser batizado. Eu vi nisso assim, uma resposta de Deus muito grande. Então eles fizeram batismo, eucaristia, crisma. Eu também fiz batismo. Não, batismo foi aproveitado, né? Eu fiz eucaristia e crisma também. E aí que foi a grande surpresa, né? Porque a gente não tinha o sacramento do matrimônio na igreja católica. A gente era casada há 20 anos, mas na igreja protestante e no civil. Então a gente tinha que sanar isso. E como o Marcelo já tinha sido católico, já tinha feito primeiro eucaristia, já tinha feito a crisma, ele chegou para mim e disse: Carol, o que é que você acha da gente ficar em castidade até a data do nosso casamento? Porque eu queria muito comungar. Aí eu disse: meu filho, se for para eu achar alguma coisa, eu tinha ficado na igreja que eu estava, na igreja evangélica. O certo é a gente ficar em castidade até a data do casamento? Então é isso que a gente vai fazer. Então a gente ficou em castidade até a data do nosso casamento, casamos em abril, né? Do ano passado. Do ano passado, casamos em abril do ano passado. E assim, a gente já tinha também estudado um pouco sobre abertura à vida, né? A questão do significado do casamento, do matrimônio, o que é, para que serve, né? E a nossa missão, né? Como marido, como mulher. E a gente resolveu realmente obedecer a Deus. E hoje a gente está esperando aqui a Catarina, fruto dessa obediência a Deus, né? Que a gente está colhendo os frutos. E assim, a gente fez também a consagração à Nossa Senhora, né? Inclusive, eu tenho uma amiga que também se converteu e ela disse: não, vou esperar mais um pouco para fazer isso. Depois eu vou fazer logo, ainda cheia de dúvidas, cheia de incerteza. Eu digo: vou fazer logo, eu preciso entender cada vez mais, buscar cada vez mais, mergulhar cada vez mais. Eu não posso me e assim, foi libertador para mim, porque eu vi que eu estava livre dos meus achismos, eu estava livre de me mover pelo sentimento, sabe? De ir à missa quando eu quisesse ir, de fazer algo quando eu quisesse fazer, quando eu sentisse no meu coração. Se eu me arrepiasse, era a presença de Deus. Não, isso não tinha nada a ver. Isso era algo muito infantil, muito pequeno, para aquele universo todo que eu estava descobrindo. Para aquela comunhão que eu estava tendo ali com Deus, com Nossa Senhora e com tudo que estava acontecendo, né? Nas nossas vidas. E agora está surgindo aí o projeto Atos 9, né? Um projeto maravilhoso, um projeto, eu sei que foi inspirado por Deus e foi idealizado pelo Padre Elano, que confiou a nós, né, pela misericórdia divina, de iniciar esse projeto. E assim, é com muito amor no coração que a gente visa exatamente acolher esses novos convertidos que estão chegando, ainda com muitas dúvidas, com muitos questionamentos, mas com o coração aberto, né, para os próprios católicos também que querem entender um pouco mais da sua fé, para que não se deixem levar também às vezes por desconhecimento. Aí vem alguém te mostrar algo na Bíblia totalmente fora de contexto, e aí você não sabe bem, né, realmente está mostrando que está fundamentado. Então eu acho que a gente precisa, né, se aprofundar, estudar cada vez mais a nossa fé. A nossa fé é linda, a nossa fé é riquíssima, tem explicação para tudo, nada é do nada. Sempre existe algo, sempre existe um princípio valioso, algo que a gente pode estar aprendendo, algo que a gente pode estar crescendo, né? Cada vez que a gente mergulha fundo. E quando aconteceu Atos 9, né, nas nossas vidas, porque nós vivenciamos Atos 9, né, nós fomos pegos de surpresa, né, uma luz arrebatadora, né, tirou a falsa luz que existia nos nossos olhos, nós fomos lançados com a cara no chão, né? Ou seja, toda aquela fundamentação, tudo aquilo que nós acreditávamos, nós vimos que não era nada, né? E Deus nos convidou, Jesus nos convidou para fazer parte da verdadeira e única igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, né? A Igreja Católica, ela é um só Espírito, como diz a Bíblia, né? Um só Espírito que faz todas as coisas, né? Pela intercessão de Deus Pai e Deus Filho e Deus Espírito Santo, da Santíssima Trindade. Não existe uma palavra no domingo na Igreja Católica e uma palavra no domingo em outra Igreja Católica que seja diferente. Não existe divergência, não existe separação, não existe ruptura, não existe a minha igreja pensa dessa forma, pois a minha pensa dessa. Não existe isso. Esse é o princípio da queda, esse é o princípio da soberba, esse é o princípio da divisão.
No momento que o homem se coloca, o senhor da interpretação da palavra de Deus, ele está se colocando no mínimo à altura de Deus ou querendo estar acima dele. Esse foi o princípio da queda. Isso foi que fez Lúcifer se rebelar, não se submeter a Deus e querer ser igual a Deus. Isso foi que fez com que um terço dos anjos caíssem. Isso foi que fez com que o pecado fosse introduzido na terra. Isso foi que fez com que o homem se afastasse de Deus. E se você observar, o protestantismo ele é uma eterna divisão. O protestantismo ele começou há 500 anos atrás com Lutero, né? E depois com Calvino, e depois de Lutero e de Calvino, todo dia aparece uma nova placa denominacional, todo dia aparece uma nova forma de interpretação bíblica. Então virou uma bagunça. Isso nada mais é do que o princípio de sempre. Eu sempre digo, Satanás ele é inteligente, Satanás ele tem o seu poder espiritual, mas o Satanás ele não é criativo. Ele sempre usa as mesmas ferramentas, ele sempre usa as mesmas armas. Contra o homem, ele usa a vaidade, contra o espírito, ele usa a divisão. Onde existe vaidade, existe divisão. A missa é uma só no mundo todo, a liturgia é uma só no mundo todo, o entendimento é um só no mundo todo. Nada é por acaso, nada que está na Bíblia é por acaso, e tudo se fundamenta dentro da Igreja Católica, tudo é interligado entre a palavra, o magistério, a tradição. Então, sempre a palavra, magistério e tradição. Pai, Filho e Espírito Santo. Palavra, magistério e tradição. Essa é a igreja de Cristo. Essa é a única igreja de Cristo. Cristo foi lá e escolheu de um por um. E ele continua fazendo isso até hoje. Todos os dias Cristo escolhe várias pessoas para fazer parte da sua igreja, para constituir um ministério, para constituir uma pastoral, para realizar algum trabalho dentro da sua igreja, que é única e que é verdadeira, a Igreja Católica Apostólica Romana. Então você, espírita, que mergulhou na filosofia de Allan Kardec, de André Luiz e de tantos outros, você que é protestante e acha que a Igreja de Cristo é baseada apenas num livro, numa Bíblia, e que pode ser levada, que pode ser alicerçada da forma com que você interpreta, da forma com que você pensa, então existem muitas coisas que nós não conhecíamos e nós viemos a descobrir. Existe muita coisa que nós não vivenciávamos e nós hoje estamos vivenciando. Deus nos conduziu para a Igreja Nossa Senhora da Glória. Depois de termos conhecido algumas igrejas em Fortaleza Católica, Deus nos direcionou para cá. Aqui nós fomos abraçados, aqui nós fomos acolhidos, aqui nós renunciamos a todas as coisas que nós havíamos vivido no passado no mundo, né? Aqui nós cremos que Deus é Pai Todo-Poderoso e é o Criador realmente do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor e Salvador, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, padeceu sobre Pôncio Pilatos, morreu e foi sepultado, mas ressuscitou no terceiro dia. É um Deus vivo, é um Deus presente, é um Deus que se faz corpo e sangue todos os dias na Santa Missa. É um Deus que você pode conversar com ele verdadeiramente, porque ele verdadeiramente está presente. Ele não é um Deus fictício, ele não é um Deus de um livro de história, ele não é um Deus de um conto de fadas, ele verdadeiramente é um Deus vivo. Quem está falando isso para vocês é quem já frequentou o Espiritismo, quem está falando isso para vocês é quem já participou de Umbanda. Quem está falando isso para vocês é quem passou quase 20 anos dentro de uma igreja evangélica, que pregava a palavra de Deus, pregava acreditando naquilo que estava pregando, pregava com respeito, pregava com temor e pregava com tremor, mas com a interpretação que vinha ao meu coração e não com a verdadeira interpretação que só o Espírito Santo de Deus pode dar. Se o Espírito Santo de Deus tivesse em todas essas outras seitas, inclusive o protestantismo, não existiria divisão, porque o Espírito Santo ele agrega, o Espírito Santo ele une. Em Pentecostes ele uniu Maria e uniu os 12 apóstolos no cenáculo. E eles lá oraram por 10 dias em jejum e oração. E o Espírito Santo chegou trazendo união, trazendo comunhão, trazendo amor, trazendo conhecimento do alto e trazendo, acima de tudo, intrepidez. O verdadeiro cristão, o verdadeiro católico, ele morre pela palavra de Deus. O verdadeiro cristão, o verdadeiro católico, ele é homem de uma única mulher. O verdadeiro cristão, o verdadeiro católico, sabe que morrer acabou, que a oportunidade é aqui na terra. O verdadeiro católico, o verdadeiro cristão, tem a oportunidade de contemplar face a face de Cristo todos os dias, porque é na Igreja Católica que está a hóstia consagrada, é na Igreja Católica que tem o Cristo vivo. E é por isso que o inimigo, é por isso que o Satanás
age de todas as formas, com a sua sutileza, com a sutileza que lhe é peculiar, para fazer que você tenha uma ideia tão distorcida do que é o catolicismo. E se você quer realmente saber quem é o católico, se você realmente quer saber o que significa uma missa, se você realmente tiver vontade de mudar de vida, se você realmente tiver vontade de ir para um novo caminho, uma nova conversão, venha, se matricule no curso Atos 9. Primeira turma começa agora, dia 7 de fevereiro, às 19h30, depois da missa, aqui na Paróquia da Glória. E lá nós vamos fazer uma imersão. Lá nós não vamos nadar de braçada, lá nós vamos mergulhar em águas profundas. Quando nós tivemos a reunião com o padre Elano, ele perguntou, e aí, vocês querem continuar nadando no raso, dentro do aquário, ou vocês querem mergulhar em águas mais profundas? Eu disse para ele, padre Elano, eu quero mergulhar até tocar os meus pés no chão. E se eu não conseguir tocar, eu vou continuar mergulhando até onde der, porque eu gosto de mergulhar. Eu não gosto de superficialidade. Eu não gosto de nada raso. E aí na Igreja Católica você tem isso. A Igreja Católica, eu sempre digo, a missa católica é como um velório, é como um funeral. Você sai da missa quebrantado, você sai da missa reflexivo, você sai da missa pensando na gravidade dos seus atos diários. Assim a gente sai de um velório, quando a gente se depara com a morte, quando a gente vê que não tem mais oportunidade, que ali uma vida se encerrou, a gente sempre pensa, poxa, um dia vai ser eu, e aí eu vou estar pronto para esse momento? Pois na missa você pensa a mesma coisa. Porque a missa ela não diz que você está acima de qualquer coisa. A missa não diz que Deus tem a obrigação de lhe servir. A missa não coloca Deus como seu mordomo. A missa não diz que você é o filho do rei e por isso você tem direito a todas as coisas. Não. Diz que você é pecador, mas que veio ao mundo um Deus verdadeiro, que se fez homem, sendo Deus, não usurpou ser Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e morreu por nós com uma morte bárbara, uma morte de cruz, e levou sobre si naquele madeiro os nossos pecados, e pelas suas feridas, as suas pisaduras, nós fomos sarados, e nós estamos aqui hoje. A única coisa que Deus prometeu para a gente foi uma cruz. Ele diz, quem quer vir após mim, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me, porque comigo o seu fardo vai ser mais leve e o seu jugo vai ser suave, porque eu vou colocar sobre você o meu fardo e o meu jugo, que é leve e suave. Então, meus irmãos, eu não lhe convido para uma vida de prosperidade, eu não lhe convido para uma vida de riqueza, eu lhe convido para uma vida de realidade espiritual, eu lhe convido para uma vida de pé no chão, eu lhe convido para uma vida de compromisso com o reino de Deus, para um lugar que você entra e você sai pensando em quem você é, no que aconteceu naquele dia e de que forma e como você pode fazer para melhorar. E isso tem que acontecer nas nossas vidas todos os dias. Então, salvo somente os que estão com Cristo no céu, na igreja triunfante. Os que estão aqui na terra, na igreja militante, precisa militar, precisa ralar, precisa nadar de braçada para poder chegar, né, no nível de tantos outros que conseguiram a coroa da vitória. A coroa da vitória não é o que dizem as seitas, que você se arrependeu no seu coração e você já está arrependido. Não. A coroa da vitória é você se quebrantar, é você se humilhar, é você se colocar na frente de uma pessoa igual a você, num confessionário, e ali você abrir a sua boca e contar todos os seus pecados, contar toda a sua podridão, botar para fora, vomitar tudo aquilo que lhe afasta de Deus, e que o diabo muitas das vezes buzina no seu ouvido, e diz que é assim mesmo e que você, se você se arrependeu, você está perdoado. Que basta você pedir a Deus perdão que você está perdoado. Não é assim. Jesus não ia pagar um preço tão alto para que fosse tão simples assim. Então não existe facilidade, não existe simplicidade dentro da Igreja Católica. Existe profundidade, existe liturgia, existe palavra e existe pessoas que pagam um preço muito alto para um dia, quem sabe, talvez, ser santo e colocar na cabeça a coroa da vitória. E se você também tem um testemunho semelhante a esse, ou se alguma graça foi alcançada através da missa, do estudo individual, da oração, da adoração, então que você nos procure para que esse testemunho possa chegar a mais pessoas, para que ele possa ser compartilhado e para que possa, assim, abençoar a vida, tá bom, de mais pessoas.